Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela A Usurpadora, de 18 a 22 de outubro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 18 de outubro. Santiago exige que Paola lhe diga onde está Gonçalo e o carregamento de armas. Paulina diz que não é Paola, mas Santiago não acredita e pergunta se ela se acha muito esperta para o enganar. Santiago está a ponto de atirar em Paulina. Fernando chega e o desarma. Enquanto isso, Paola, Manuel e Teresa assistem tudo por um tablet. Paola fica furiosa ao ver Fernando e briga com Manuel por Paulina não ter ido sozinha ao encontro. Teresa diz para Paola não culpar Manuel. Santiago e Fernando brigam, mas Santiago acaba conseguindo fugir. Paola, enfurecida, se descontrola por seu plano não ter dado certo. Sem que Paola veja, Teresa pega o celular de Gonçalo e pega o número de Santiago. Assustada, Paulina chora nos braços de Fernando. Fernando interroga Paulina sobre Gonçalo, pergunta quem era aquele homem, diz que estiveram a ponto de matá-la e pede para ela lhe dizer a verdade. Paulina está a ponto de contar a verdade para Fernando quando recebe uma mensagem de Manuel. Manuel diz que se Paulina abrir a boca, a mãe dela vai morrer. Paulina percebe que está sendo vigiada e então diz a Fernando que desde o atentado que sofreu não soube mais nada de Gonçalo. Paulina diz que Gonçalo não respondeu suas ligações, suas mensagens, e por isso ela pediu que Monse fosse procurá-lo. Paulina diz que recebeu uma mensagem de Gonçalo pedindo para ela ir encontrá-lo, mas está claro que foi uma armadilha. Paola diz a Manuel e Teresa que eles precisam passar o nome do Santiago para o Nava, para fazer com que ele acredite que Santiago foi o culpado pelo atentado que Paulina sofreu e do desaparecimento de Gonçalo também. Assim, vai tirar suspeitas sobre eles. No dia seguinte, Paola liga para a Nava e diz que eles precisam conversar. Paola diz que à noite não pôde conversar com ele porque eles estavam sendo vigiados, mas diz que tem algo a mais para lhe contar. Ao encontrar Paola, Fernando diz que ela está muito tranquila depois do que aconteceu à noite. Paola finge estar muito assustada e diz que é claro que não está tranquila e que está morrendo de medo. Paola diz a Fernando que o chamou porque precisa da ajuda dele, diz que não quer que a matem e o abraça. Paulina conta para Monse que Paola armou uma armadilha para matá-la e se não fosse por Fernando ela teria conseguido. Paulina diz a Monse que Paola é o diabo e não vai parar até conseguir matá-la. Paola diz a Fernando que escutou Santiago e Gonçalo conversando algo sobre umas armas. Fernando pergunta se ela sabe o sobrenome de Santiago. Paola diz que ele se chama Santiago Riverol e diz que Fernando é a única pessoa que pode pegá-lo. Paola diz a Fernando que a vida dela depende dele e pede que, por favor, não deixe que Santiago a mate. Clara diz a Carlos que a detenção de Camacho é um grande triunfo para o governo dele. Teresa marca o encontro às 9 da noite com Santiago, dizendo que vai lhe devolver a sua mercadoria. Usando o celular de Monse, Paulina consegue falar com sua amiga Andréia. Paulina diz a Andréia que ainda não conseguiu o dinheiro que elas precisam, mas diz que não vai voltar até conseguir. Andréia aproveita a oportunidade e conta para Paulina o que houve entre o Wilson e ela. Paulina fica sem reação. Manuel se aproxima. Monse disfarça e pega o celular de Paulina sem que Manuel veja. Pedro conversa com a mãe do homem que tentou matar Paulina. A senhora conta para ele do dia em que um senhor esteve em sua casa e lhe injetou algo ruim, porque depois ela não se lembra de nada. Pedro pede para a senhora lhe descrever como era esse homem. Carlos informa a nação que Camacho foi detido pelas autoridades por desvio de dinheiro do próprio sindicato, suborno e fraude. Depois, Carlos brinda ao triunfo que conseguiu e agradece o apoio da sua família. Fernando pergunta a Pedro por que ele não passou no detector de mentiras e pede para ele lhe dizer o que está escondendo. Pedro fica sem palavras.
os dois são interrompidos e Fernando diz que Pedro está lhe devendo uma explicação. Carlos faz um agradecimento especial à sua esposa Paola. Carlos diz que graças à intervenção dela com os grevistas e o seu compromisso é que eles podem estar celebrando aquela vitória. Carlos beija Paulina, o que a deixa surpresa. Clara não gosta nada do que vê. Pedro e Fernando observam Manuel. Pedro pergunta se Nava acha que pode ser Manuel a pessoa que a mãe do assassino descreveu. Fernando diz que é provável, pois a descrição bate com ele. Fernando manda Pedro manter Manuel vigiado. Carlos fica muito nervoso ao saber por Fernando que Paola é a amante de Gonçalo, um traficante de armas. Lisete pergunta a Diego se ele quer ser seu amigo por ela ou se é por seu pai. Diego responde que se sente muito bem com ela e a enche de elogios. Diego diz a Liz que o sorriso dela o encanta e a beija. Molina observa os dois e logo envia uma mensagem para Diego. Na mensagem, Molina diz: muito gostoso o beijo do Diego, mas preciso de informação. Diego fica nervoso, diz a Liz que tem uma emergência em casa e vai embora. Imediatamente, Molina tenta falar com ele para saber o que ele está fazendo, mas Diego não responde, o que o deixa irritado. Terça-feira, 19 de outubro. Emílio fica sabendo por uma matéria na imprensa que sua mãe não morreu em um acidente e que a causa de sua morte foi suicídio. Paola se diverte ao ver a matéria nos sites. Irritado, Carlos diz a Paulina que sabia que ela tinha um amante, mas não que fosse um traficante de armas. Carlos fala sobre Santiago e recrimina Paulina por ter contado tudo a Nava e não a ele. Clara chega e mostra para Carlos a matéria falando sobre o suicídio da sua primeira esposa. Clara diz a Carlos que a notícia se espalhou e está em toda a mídia. Preocupado, Carlos vai procurar Emílio em seu quarto. Não o encontra e vê que ele já sabe de tudo. Emílio está na casa de Horácio, bebendo, e com raiva pelo pai ter lhe escondido a verdade sobre a morte da mãe, não atende a ligação dele. Santiago e seus capangas chegam ao local onde Teresa marcou com ele. Paulina briga com Fernando por ter contado sobre Gonçalo para Carlos, sendo que ela lhe pediu para deixar ela falar com ele primeiro. Paulina diz que pensou que podia confiar nele. Fernando diz que não podia ficar calado e pergunta por que ela foi se envolver com um traficante de armas. Paulina diz que já lhe disse que não sabia de nada. Surpreso, Fernando diz que pela manhã ela lhe disse que sabia. Teresa mata Santiago e os seus capangas. Fernando pergunta a Paulina por que ela lhe deu todas aquelas informações e o que quer dele. Certo de que está com Paola, Fernando diz a Paulina que por uma vez na vida quer que saia algo verdadeiro da boca dela. Sem saber o que dizer, Paulina beija Fernando. Paulina interrompe o beijo e diz: isso não aconteceu. Paulina sai deixando o Fernando ali sozinho, atordoado. Paulina consola Carlos dizendo que Emílio vai ficar bem. Carlos se culpa por não ter contado a verdade para Emílio sobre a morte de sua mãe. Paulina conta para Montserrat o que houve entre ela e Nava. Paulina diz a Monse que ficou gelada ao saber o que Paola fez e não soube o que dizer ao Nava. Manuel se aproxima e escuta a conversa de Paulina e Monse. Manuel escuta Paulina e Monse planejando a sua viagem à Colômbia. Mais tarde, Manuel aborda Monse. Diz que a senhora já não precisa de uma enfermeira, pois está bem recuperada. Por isso, ela não tem nada a fazer ali. Monse não se deixa intimidar e diz a Manuel que a única pessoa que pode dizer se ela vai ou fica é a senhora. Paola fica furiosa quando Teresa lhe diz que matou Santiago Riveroli e cobra dinheiro pelo trabalho. Paola diz a Teresa que ela não pode fazer as coisas por conta própria. Irritada, Teresa diz que Paola é a única pessoa que não agradece quando lhe salvam o traseiro. Manuel conta para Paola que a irmã dela tem um plano e a enfermeira é sua cúmplice. Completamente bêbado, Emílio é pego em uma blitz. O policial reconhece Emílio e diz que vai escoltá-lo até sua casa. Enquanto isso, um rapaz filma todo o incidente.
Carlos é informado que Emílio está sendo levado para casa. Lisete mostra para a família o vídeo de Emílio que já viralizou na internet. Lisete diz ao pai que agora estão chamando Emílio de Lorde, o filho desobediente. Fernando pergunta a Pedro o que ele tem de tão grave para lhe dizer. Pedro revela a Fernando que é gay. Seu namorado se chama Oswaldo e estão juntos há 2 anos. Pedro diz a Fernando que quando disse ao pai que queria ser policial militar, ele ficou muito contente, muito feliz. Diz que é o orgulho do pai, o que deixa tudo mais difícil, porque ele não quer decepcioná-lo. Fernando agradece Pedro por ter lhe contado. Diz que ninguém precisa saber até que ele esteja pronto, até que ele queira contar, e diz que os dois continuarão trabalhando juntos. Paola diz a Manuel e Teresa que eles não podem matar Paulina, mas podem neutralizá-la. Carlos pede perdão a Emílio e diz que queria evitar que ele sofresse. Com raiva, Emílio recusa o perdão do pai e diz que gostaria que ele tivesse evitado o sofrimento da sua mãe. Paulina escuta Carlos chorando, se comove e decide falar com Emílio. Emílio é grosseiro com Paulina e a manda sair do seu quarto. Paulina diz a Emílio que não vai sair. Emílio pergunta se ela sabia sobre a sua mãe. Paulina diz que sim. Emílio diz que é o único idiota que fica sabendo pela internet que a sua mãe se suicidou. Paulina defende Carlos para Emílio. Paulina diz que sabe que Emílio não vai acreditar nela, mas diz que sabe o que é mentir até as últimas consequências para proteger as pessoas que mais amamos. Paola começa a colocar o seu plano em prática para que todos pensem que Paulina está louca. Pascoal conta para Fernando que Santiago Riveroli e seus 2 guarda-costas foram encontrados mortos. Fernando diz que eles precisam verificar quem está acima de Santiago, quem o mandou matar e por quê. Clara procura José Luiz, o marido da mulher que morreu junto com Suzana, a primeira esposa de Carlos. Clara oferece muito dinheiro para José Luiz manter a boca fechada e não revelar nada sobre o suicídio de Suzana. Quarta-feira, 20 de outubro. Paola faz o médico acreditar que ela está enlouquecendo por causa dos ataques que sofreu. Paola age como se estivesse sendo perseguida. Diz ao médico que estão querendo matá-la e que precisa da ajuda dele. Por recomendação de Clara, Carlos dá uma entrevista coletiva falando sobre o incidente que aconteceu com Emílio. Carlos diz à imprensa que quer deixar muito claro que o seu filho padece de uma doença chamada alcoolismo. Quando é questionado sobre a morte de Suzana, se foi mesmo um suicídio, Carlos diz que aquela notícia é absolutamente falsa. O médico de Paola liga para Carlos e diz que precisa falar urgentemente com ele. Carlos diz a Fernando que precisa que ele colabore com Pascoal para averiguarem quem vazou a informação de suicídio da Suzana. Carlos diz que quer descobrir quem foi o idiota que se atreveu a mexer com a família dele. Para conseguir dinheiro, Arlete rouba os talheres de prata da casa presidencial. O médico pergunta a Carlos se Paola está diferente. Carlos responde que sim, que Paola é praticamente outra pessoa. Diz que Paola está mais próxima, mais amorosa e muito preocupada com a família, e inclusive o tem ajudado com problemas políticos. O médico manda Carlos manter Paola vigiada em observação e diz que teme que ela esteja passando por uma nova crise. Carlos comenta com Clara sobre a conversa que teve com o psiquiatra de Paola. Clara diz a Carlos que ele precisa tirar Paola dos olhos públicos até que as coisas se estabilizem, pois o mandato dele não aguentaria outro escândalo. Depois, Carlos pergunta a Paulina se ela está tomando seus remédios. Paulina fica sem graça, responde que sim, pede licença e o deixa só. Manuel escuta quando Carlos pergunta a Joana se ela sabe se Paola está tomando os remédios dela. Depois, Manuel liga para Paola e diz que Carlos já começou a duvidar da saúde mental de Paulina. Paola diz a Manuel que acha incrível ser tão fácil enganar pessoas lúcidas. Em seguida, Paola liga para o psiquiatra, finge estar extremamente nervosa, diz que não é a Paola, que é um complô e todos estão conspirando contra ela. O médico então liga para Carlos, pergunta por Paola e diz que ela o chamou dizendo coisas sem sentido
e volta a dizer que ela deve ser vigiada. Carlos procura Paulina e diz que infelizmente o projeto dos abrigos infantis vai ter que ficar em pausa, pois ela não pode se arriscar saindo do país. Paulina fica aflita e suplica para ele não fazer aquilo. Carlos diz que será só por alguns meses. Nervosa, Paulina diz que não tem alguns meses e implora para ele não fazer isso, pois ela não pode esperar. Carlos estranha o comportamento dela e diz: "Não, Paola, eu sinto muito." Mais tarde, desesperada, Paulina diz a Monse que nunca mais vai poder sair dali. Monse consola a amiga. Clara conta a Fernando sobre o acordo que fez com José Luiz. Fernando diz que eles salvaram a pele do presidente do país e ninguém sabe, nem mesmo ele. Clara diz que Carlos nem vai saber, pois ele não aguentaria. Mal aguentou o que aconteceu com Suzana. Clara comenta com Fernando que Paola vai pelo mesmo caminho que Suzana, pois voltou a ter surtos psicóticos. Fernando, Pedro e Pascoal veem pela câmera o momento em que Paola chegou à igreja para se encontrar com Fanju e chegam à conclusão de que foi ela quem deu a notícia sobre o suicídio de Suzana. Diego liga para Molina e diz que não quer mais o emprego, pois Liz é uma boa menina e não merece isso. Molina ameaça Diego, dizendo que daquele negócio só se sai num terno de madeira. Fernando conta para Carlos que foi Paola quem deu informação para Fanju. Carlos liga para o médico de Paola. Depois, Carlos briga com Paulina e pergunta como ela pôde fazer aquilo com eles. Paulina jura que não falou nada, que jamais se encontrou com Fanju e que sequer o conhece. Furioso, Carlos diz que é claro que ela o conhece e o encontrou em uma igreja. Carlos pergunta se ela quer ver o vídeo. Atordoada, Paulina diz a Carlos que aquela mulher que ele viu no vídeo não é ela. Carlos diz que ela o está preocupando muito e diz que Joana lhe disse que ela não tem tomado seus remédios. Paulina pergunta se ele está insinuando que ela está louca. Muito ofendida, Paulina não quer mais conversa e manda Carlos deixá-la em paz. Nesse instante, o médico chega. Arlete pergunta se Paola não vai cumprimentar o seu médico. Paulina diz que não conhece doutor algum e vai para o seu quarto. O médico diz a Carlos que Paola está tendo um episódio de personalidade múltipla e eles precisam interná-lo quanto antes. Enquanto isso, Monse tenta fazer Paulina se acalmar. Paulina se desespera quando os enfermeiros a pegam em seu quarto. Monse implora para Carlos deixá-la acompanhar Paulina. Carlos briga com Monse e diz que se ela tivesse falado antes sobre o comportamento de Paola, nada daquilo estaria acontecendo. Clara manda Monse ir no escritório no dia seguinte para assinar sua demissão. Liz se desespera ao ver a mãe sendo levada e exige que o pai faça algo. Carlos diz a Liz que está fazendo aquilo para o bem de Paola. Manuel avisa Paola que o plano dela funcionou. Paulina foi internada e a enfermeira demitida. Paola vibra com a notícia. No hospital, aplicam uma injeção em Paulina, fazendo dormir. Carlos diz a Clara que não pode deixar de se sentir mal por Paola. Liz envia uma mensagem para Diego dizendo que precisa dele. Paola conversa com Manuel e Teresa sobre como vão matar Paulina no hospital. Teresa diz a Paola que quer a metade do dinheiro que Fanju lhe deu. Teresa diz que se ela quiser que o trabalho seja feito naquele dia, terá que fazer o que ela quer. Quinta-feira, 21 de outubro. Carlos quer visitar a esposa, mas Clara diz que não é uma boa ideia, pois é muito arriscado que o presidente vá a um hospital psiquiátrico. Carlos pede que Fernando vá visitar Paola para ver se ela está bem, se a estão tratando bem. Imediatamente, Fernanda vai até o hospital. Paulina, ao ver Fernando, revela que não é a Paola. Decidida a se livrar de Paola, Teresa observa quando ela sai da casa de Gonçalo e pula o portão da casa. Paulina diz a Fernando que querem matar sua mãe e ela precisa fazer algo. Fernando pergunta quem quer matar a mãe dela. Paulina diz que é a Paola. Surpreso, Fernando diz: "Você é a Paola." Paulina diz que não é a Paola. Pergunta se Fernando acredita nela e começa a chorar. Fernando fica desconcertado com tudo o que houve. A enfermeira entra e diz que Paola precisa descansar. Molina procura José Luiz e diz que seu chefe pode lhe pagar 3 vezes mais do que Clara lhe ofereceu por seu silêncio.
Arlete volta a roubar os talheres da casa presidencial. Piedade a surpreende saindo dali. Arlete disfarça. Chateada pelo que está acontecendo, Lisete pede a ajuda de Diego para ver a mãe. Diego diz que não pode ajudá-la, que andou pensando e é melhor eles pararem por ali. Liz fica arrasada por Diego terminar com ela. Fernando chega à casa de Monse. Monse diz que está muito preocupado e pergunta se ele sabe algo da senhora Paola. Fernando diz a Monse que Paola está muito confusa, dizendo muitas incoerências. Disse que ela não é a Paola. Monse diz a Fernando que a única coisa que pode lhe garantir é que a senhora Paola não está louca, como dizem. Sobre a informação vazada a Fanju, Monse diz que Paola não fez aquilo, pois elas estiveram juntas a tarde toda e aconselha Fernando a ver as câmeras de segurança da casa. Joana informa a Carlos que percebeu que está faltando alguns talheres de prata. Arlete não perde tempo e diz que claro que deve ser algum funcionário quem roubou e insinua que foi Joana. Irritado, Carlos diz a Joana que a responsabilidade é dela e terá que responder por isso. Paola pergunta a Teresa se ela já sabe o que fazer e diz que o mais importante é que pareça um suicídio. Vibrando, Paola diz a Manuel que finalmente será livre. Teresa, em tom misterioso, diz olhando para Manuel, e nós também. O Wilson pede uma nova oportunidade a Andréia e diz que Paulina não precisa saber. Andréia diz que a única coisa que tem é vergonha do que fez e revela que Paulina já sabe o que aconteceu entre eles. Wilson fica furioso por Andréia ter contado a Paulina. Fernando revisa as câmeras de segurança da casa presidencial e confirma que Monse não mentiu. Piedade conta para Carlos que viu quando Arlete pegou os talheres. Diego tenta fazer Molina acreditar que Liz terminou com ele. Molina manda Diego ir pensando em como irá recuperar Liz. Carlos pede desculpas a Joana pelo modo grosseiro que falou com ela na frente de toda a família. Fernando conversa com o médico de Paola. O médico diz a Fernando que Paola tem outra personalidade. Diz que ela disse que nasceu em Bogotá, na Colômbia, trabalha com algo relacionado a crianças pobres e se chama Paulina Dória. O médico diz a Fernando que vai falar com Carlos sobre a possibilidade de transferir a primeira-dama para uma clínica nos Estados Unidos. Paola comemora com Manuel porque vai se livrar de Paulina. Paola diz a Manuel que no dia seguinte sairá em um cruzeiro, pois precisa recomeçar sua vida. Manuel diz a Paola que se ela quiser, ele vai com ela e a beija. Furiosa, Paola dá uma bofetada em Manuel e diz: "Está doido, imbecil?" Carlos conversa com Emílio sobre o suicídio de sua mãe e entrega para ele uma carta de despedida que a mãe deixou. Fernando e Pedro investigam sobre Paulina Dória e descobrem que tudo o que ela disse ao médico é verdade. Fernando vai procurar Carlos. Carlos diz a Fernando que falou com o médico de Paola e decidiram transferi-la para a melhor clínica de Houston naquela noite. Molina procura Antônio Fanju e diz que uma mulher inocente morreu junto com Susana. Molina diz a Fanju que o esposo da vítima está disposto a declarar que pessoas do governo têm comprado seu silêncio. Fernando e Pedro planejam tirar Paulina da clínica. Carlos diz a Arlete que sabe que foi ela quem roubou os talheres e a manda ir embora da casa. Manuel chora e diz a Teresa que Paola vai refazer a sua vida e ele não irá mais vê-la. Teresa diz a Manuel que ela mesma se encarregou de que Paola não refaça sua vida com mais ninguém. Teresa diz a Manuel que dentro de pouco tempo Paola vai estar morta. Manuel se desespera. Furioso, ele dá uma bofetada em Teresa. Teresa revida a agressão e deixa Manuel desmaiado. Depois de ler a carta da mãe, Emílio diz ao pai que agora entende muitas coisas. Emílio pede desculpas ao pai pelo modo que tem se comportado e o abraça. Paulina fica aflita quando o médico diz que ela vai ser transferida para Houston. Enquanto isso, Teresa, disfarçada de enfermeira, entra no hospital para matar Paulina. Fernando chega e provoca um apagão. Manuel acorda e, desesperado, tenta chegar à casa de Gonçalo para salvar Paola. Fernando entra no quarto de Paulina, diz que já sabe quem ela é e que foi tirá-la dali.
Manuel chega na casa de Gonçalo. Quando Paola está saindo, Manuel tenta se aproximar dela. Paola aperta o alarme do carro. Ele explode e os dois voam pelos ares. Sexta-feira, 22 de outubro. Paulina pergunta a Fernando como ele sabe quem ela é. Fernando diz que aquilo agora não importa e ela precisa sair dali com ele. Quando Teresa vai entrar no quarto de Paulina, percebe que Fernando está com ela e foge. Fernando escuta um barulho e sai atrás de Teresa, mas não consegue ver quem era. O médico pergunta a Paulina o que aconteceu durante o apagão no hospital. Paulina diz que alguém tentou entrar no quarto, mas fugiu quando Fernando perguntou quem era. Teresa chega à casa de Gonçalo e vê Manuel e Paola sendo levados para o hospital. Desesperada, ela acompanha Manuel na ambulância. Carlos fica furioso ao saber o que aconteceu no hospital. O médico diz a Carlos que talvez a primeira-dama não esteja mais segura ali. Fernando aconselha levarem a primeira-dama para um lugar seguro, onde ela possa continuar sendo atendida pelo médico e continuar sendo protegida, onde ninguém fique sabendo que tentaram matar Paola novamente. Carlos concorda com que Fernando leve Paulina para a fazenda dele. Depois, Carlos diz a Fernando que imagina que tudo que tem acontecido com Paola tem a ver com o tráfico de armas. Carlos diz que já calaram Santiago e Riveroli e que não entende por que insistem em ir atrás da Paola. Fernando diz a Carlos que enquanto não encontrarem Gonçalo, a vida de Paola corre perigo. Paulina abraça Carlos e diz que tentaram matá-la. Carlos pede perdão por tê-la levado para aquele lugar. Carlos diz que ela não vai para Houston e que ficará em um lugar seguro perto da cidade para poder se recuperar e fora de perigo. Como Paola foi levada para o hospital com o passaporte de Paulina, o médico avisa a Dona Olga que a filha dela sofreu um acidente e está em estado grave. O médico diz a Olga que precisa que ela vá imediatamente para a cidade do México. Desesperada, Olga diz ao Wilson que eles precisam ir para o México. Lisete insiste em ver a mãe. Carlos diz que no momento ela não pode e diz que Paola será levada para outro lugar. Olga e Wilson chegam ao hospital onde Paola está internada. O médico leva a Olga para ver a filha. Manuel está em casa sendo cuidado por Teresa. Teresa informa a Joana que Manuel sofreu um pequeno acidente e ficará sem trabalhar por alguns dias. Paola está inconsciente. Olga, acreditando estar com Paulina, jura que elas não voltarão a se separar nunca mais. Clara fala com Carlos sobre as viagens que ele tem que fazer. Carlos diz a Clara que vão ter que deixar isso para depois, porque ele não quer sair da cidade até que Paola esteja totalmente recuperada. Fernando pede para Paulina lhe explicar como conseguiu usurpar o lugar da primeira-dama. O médico avisa a Olga que a filha dela acordou. Paulina conta para Fernando como tudo aconteceu. Paulina diz a Fernando que a única pessoa que pode saber onde Paola está é o Manuel, pois é cúmplice dela. Fernando conta para Paulina que Santiago Riveroli, o sócio de Gonçalo, foi encontrado morto. Fernando pergunta se Paulina tem certeza que ela e Paola não são irmãs. Paulina diz que pensou nessa possibilidade, mas diz que até onde sabe não é adotada. Paola nasceu no México e ela na Colômbia. Paola olha fixamente para Olga sem dizer nada. Olga diz que assim que o médico autorizar, vai levá-la para casa. Olga promete que vai cuidar dela. Irene informa a Fernando que houve um acidente na casa do Gonçalo, onde uma mulher ficou ferida. Fernando liga para Pedro, conta sobre o acidente e pede para ele descobrir para onde os feridos foram levados, pois é muito provável que encontrem Paola. Paola recebe alta. Teresa vai até o hospital onde Paola estava e apaga todo o seu arquivo do computador. Liz escreve uma carta para o pai entregar para a mãe. Já na Colômbia, Olga está muito preocupada com a filha. Olga diz a Wilson e Tina que já fizeram de tudo e Paulina não melhora, não diz uma palavra. Manuel pergunta a Teresa onde Paola está e diz que precisa vê-la. Teresa diz a Manuel que Paola está morta. Manuel se desespera e diz que Teresa a matou.
Emílio decide procurar ajuda profissional para parar de beber. Fernando diz a Paulina que logo ela vai poder se libertar daquela farsa, mas primeiro eles devem desmascarar Paola. Paulino agradece por tudo que tem feito por ela. Cada vez mais encantado por Paulina, Fernando diz que quer saber tudo sobre ela. Nesse momento, Carlos chega. Paola continua em estado de choque. Paulina lê a carta que Liz escreveu. Liz diz que está com saudades da mãe, que a ama e que espera que ela se recupere logo para as duas ficarem juntas. Paulina fica emocionada e diz a Carlos que aquilo é a coisa mais bonita que já lhe escreveram. Carlos pede desculpas à esposa e diz que todos sentem a falta dela. Carlos diz que ela não queria ser a primeira dama e muitas vezes lhe pediu a sua liberdade. Carlos diz que se aquilo for o que ela realmente quer, ele está disposto a dar sua liberdade. Mais tarde, sozinhos, Paulina e Fernando se aproximam cada vez mais. Eles contam histórias sobre as suas vidas. Paulina diz a Fernando que Carlos lhe disse que está disposto a dar o divórcio a Paola. Olga canta uma canção de ninar para Paola. Isso faz com que Paola reaja. Paola olha para Olga e pergunta onde está. Olga responde que na casa dela, com a sua mãe, e a abraça. Paola chora nos braços da mãe. Paulina não consegue dormir e vai até a cozinha pegar um copo de água. Ela encontra Fernando, que também não consegue dormir. Fernando se aproxima e a beija. Paulina corresponde ao beijo apaixonadamente. Mas depois ela se retira sem dizer nada a Fernando.